Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, hoje a conversa vai ser com o filho da Dona Maria e do seu João. Ele é casado com a Ana Cláudia e é pai do menino Matheus e do menino Daniel. E apesar dele ser químico formado pela USP, ele está se aventurando no empreendedorismo. É ele, dono da construtora Alexandre Aquino, o próprio Alexandre Aquino. Muito obrigado pela presença, é uma honra para mim recebê-lo aqui hoje no nosso estúdio. Ô Renato, a honra é toda minha, o prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço demais. Para quem não sabe, né? E obviamente quem nos assiste aqui não sabe, foi uma luta para gravar esse episódio aqui. Muitos percursos, né, desencontrados, a gente teve alguns momentos aí que a gente teve que desmarcar, mas estamos aqui. Tudo tem sua hora, né? Deus tudo tem o seu momento. Tudo para nós, né? É isso. No melhor momento, na melhor hora, se Deus e a gente vai quiser e abençoe nossa Amém. Conversa. Pois é. E para você, pessoal, que está aqui assistindo, gostaria de chamar a atenção para que você se inscreva, tá bom? Não sei onde você está assistindo. Hoje nós estamos nas principais plataformas de podcast, tanto no YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Mas não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo também com quem você acha que pode agregar e deixa os seus comentários, porque é a partir dos seus comentários que eu consigo construir conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? E vamos começar aqui. Aquino, eu quero entender o princípio dessa migração aí. Você se formou químico e foi para o empreendedorismo. Como é que foi isso? Como é que é? Na verdade, o que aconteceu foi que eu me formei técnica em química lá no Cotel. Entrei na primeira turma em 93 e fui trabalhar em Queluz. Trabalhei 5 anos lá, fui supervisor de produção. Naquela crise de energia de 2002, a fábrica faliu, porque trabalhava em 3 turnos e demanda de energia muito grande. Faltou energia, né? Você trabalhava como? Fábrica de rações. Eu fui técnico em química no laboratório, depois eu passei a supervisor de produção de produto extrusado. Fazia ração de cachorro e de peixe. Então você chegou a trabalhar com química? Trabalhei 5 anos na planta, chão de fábrica, trabalhei. Aí a fábrica faliu, eu vim para Lorena, fui estagiário na prefeitura, passei no concurso público como técnico em química. Ainda em química? Em química, sim. Aí a gente já está em 2002, 2003. Nós estamos em 2003, quando eu entrei no concurso. E, mediante a isso, eu já saí do colégio e comecei a estudar, fazia FAINQ, né? Era FAINQ na época. Então, migrei do Cotel, me formei e entrei na faculdade e comecei a estudar. E aí vim fazendo trabalhando e lutando. Trabalhando como funcionário público, concursado, e estudando. Certo. Posteriormente, eu consegui, depois de bastante luta, faltava uma disciplina para me formar. Aí eu comecei a dar aula, Renato. Você deu aula? Eu dei aula há 17 anos. Caramba, então você foi professor também? Eu fui professor durante 17 anos. Professor do quê? Professor de química. De química mesmo? Sim, de química mesmo. Caramba, Alexandre, você veio de encontro com o mundo acadêmico mesmo, né? Você foi trilhando aí com a química e depois entrou no mundo acadêmico para... Não dá para entender como é que você saiu daqui. Na verdade, o que aconteceu? Meu pai é professor, né? Ele era professor. E o que houve em relação a isso? Quando eu estava terminando minha graduação, tinha mais 1 ano para fazer uma matéria num semestre e uma matéria no outro. E eu trabalhava o dia todo. E aí eu falei, putz, eu tenho que ganhar dinheiro à noite, fazer alguma coisa, né? Eu comecei a dar aula. Meu pai pegou, bacana isso, até me emociona, o apagador dele com estojinho, daquele antigo. Falou, filho, vai com Deus. Olha, eu entrei no... foi muito bacana. E ele dormia muito cedo, né? Nesse dia, ele esperou chegar na escola, 11 horas. E aí, gostou? Como é que vai? Falei, amanhã tem mais. E aí eu peguei gosto nisso. Logo eu fui contratado pelo seu Lico, lá no Colégio Delta. Seu Lico, um abraço para ele, para dona Terezinha. Aí a gente tá em que? 2005, 2006 ou não? Mais para frente? Estamos em 2004. 2004. 2004. 2004 você começou a dar aula? Comecei a dar aula em 2004. Eu dei aula até o início, até a metade da pandemia. Ah, é? Aham.
E eu sou funcionário público, tenho 20 anos de carreira no funcionalismo público. Mas trabalhando como? Como técnico em química, concursado na Prefeitura de Lorena. Caramba! Mas peraí, aonde que nasceu o empreendedorismo, Alexandre? O empreendedorismo veio quando eu construí minha casa. Conheci a senhora Ana Cláudia, meu amor, minha esposa, mãe dos meus filhos. O Aquino, ele estava dizendo aqui para mim as histórias de como a Ana Cláudia foi importante para ele num período. Eu venho de uma família bastante religiosa e a minha mãe é muito firme na fé e eu tenho certeza que eu tô aqui hoje pelo joelho dobrado dela. Isso é muito bacana. Mas eu não era muito assim antigamente, não. Ah, não? Eu ia à missa, eventualmente, mas não era firme na fé. Ana Cláudia, que me trouxe, a gente se conheceu, acho que ela tinha 20 e poucos, nós nos casamos, eu acho que eu tinha 30 anos. Mas nós fomos noivos, fizemos um almoço, chamamos os pais dela, pedi a mão dela em noivado, do jeito que manda o figurino mesmo. Bacana. Foi muito bacana. E a família dela é uma família maravilhosa. E nós noivamos, começamos a construir a casa. Nossa, Renato, daí que eu sofri. Eu não sabia de tanta dor que era uma construção. Não sei se você já teve essa aventura, né? Essa experiência. E graças a Deus eu consegui concluir, né? Mas você quando disse que você construiu, você contratou as pessoas para fazer, Sim, né? contratei as pessoas para fazer. Mas eu tinha um palinho e a minha esposa tinha um palinho. Eu vendi o palho, comprei o terreno, construí a casa de bicicleta, meu amigo. Construí a casa na raça ali, e ela sempre apoiando, mas ela é de Cachoeira Paulista, e eu sou de Lorena, né? Então nós tivemos muitos dias de trabalho e bike, e vamos, dava aula à noite. Renato andava uns 15 km de bike todo dia. Indo pro trabalho, voltava, almoçava, ia na obra, voltava, almoçava, uma loucura. Olha que curioso. Eu tava falando agora. Existe uma máxima de que as pessoas, elas pedem por graça, né? Elas pedem por milagre, elas pedem por todas as coisas que elas sonham. Só que Mar Manso nunca fez bom marinheiro. É no desconforto que você evolui. E o problema é que quando chega o desconforto, a pessoa, ela para, ela reduz, ela cansa, porque é cansativo. O que eu dizia agora mesmo é que hoje o problema é que normalmente a pessoa pede por chuva, mas tem medo de pisar no barro. Não quer molhar os pés. Não quer molhar os pés. E... Pô, que legal, cara. Esse é o desafio. Aí nós construímos a casa, marcamos o casamento, começamos a obra. Renato, foi muita graça. Um mês antes do meu casamento, meu sogro já havia escolhido o fraque dele. Ele faleceu. Você acredita? Ele faleceu no dia 11 de outubro e nós nos casamos no civil dia 7 ou 8 ou 9 de novembro. E eu casei no 16 de novembro. Um mês depois ele já tinha escolhido. Foi uma coisa muito difícil. Eu imagino que pelo jeito que você falou, como marcou tanto assim, imagino que ele devia estar esperando essa data. Com certeza. E ele fazia gosto, graças a Deus, pelo nosso casamento. E Deus nos abençoou com 2 filhos lindos. O Mateusão, tá com 14 anos agora, e o Daniel, com 12 anos. O Mateus é a carinha da minha esposa. É igualzinho. E é bom na caneta, graças a Deus. Menino bom. Que legal. E o Daniel é igualzinho a mim. Eu tenho um amigo, o Alexandre, meu xará. Ele diz que se perder o menino na rua, o pessoal leva lá em casa. Sabe que você... De tão parecido que é. Muito legal, muito legal, né? Muito legal. Mas volta à casa. Eu quero saber da casa. Então, você viu as dores da casa. Mas você sabia mexer com construção? De forma alguma. Eu tinha ajudado muito meu pai quando a gente era mais novo, né? Então, meu pai contratava o pedreiro e quem ajudava o pedreiro era eu e meu irmão caçula, o Fabião. Mas eu não tinha muita noção, não. E vim aprendendo bastante, né? E aí, o que houve? Com a casa construída, a gente já morando lá e lutando, beleza...
houve muita coisa que eu queria fazer na casa. Então, comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, colocar um forro, e eu fui tentando contratar gente. A gente quis colocar um gás lá, passou, o cara que fazia a tubulação de gás não instalava o fogão. Eu falei, mas pô, você põe o negócio, mas não... Aí eu comecei a não entender, e eu comecei a pegar gosto em fazer. E aí teve um amigo que precisou de ajuda, aí eu ajudei, e aí comecei a fazer um marido de aluguel aí. Meu padrinho de batizado, irmão da minha mãe, meu tio Sebastião, meu tio, um beijo pro senhor, um grande abraço, saudades. Ele era militar, mora em Brasília, e ele fazia casa para vender lá, tinha uma construtora, algo assim, ele fazia e vendia. E ele veio me visitar, afilhado e tal. Ele falou, nossa, Alexandre, que fantástico, sua casa bonita, você que construiu? Eu falei, sim. Por que você não faz casa para vender? Aí eu ri, né? Falei, porque eu não tenho tempo, né? E ele fez o meu primeira bênção nessa parte de empreendedorismo. Ele falou, então não, pode procurar um terreno, eu compro o terreno, você constrói a casa e a gente vende metade do lucro para cada um, tá bom para você? Caramba, que Ele legal, que me deu cara. toda o empurrão, né? Porque Uau. eu fazia o negócio, mas eu fazia pequeno aqui e ali. Investiu Bem... em você. ele me colocou na vida Que bacana. disso, entendeu, Renato? E aí a primeira casa, a proposta era dar 30% de lucro. Esse era o número mágico. Deu 30% e meio, 31%, deu um pouquinho mais. Mas aí tinha o desgaste monetário do dinheiro que não entrou nessa conta. Então, não foi assim os 30% lindo, mas a cliente chegou no número. Chegou. E eu estive na casa agora, poucos dias atrás, para fazer uma reforma. A menina queria trocar o piso, para quem eu vendi a casa, e a casa está perfeita. Olha, que legal, acertamos cara. Na Essa primeira. Foi a primeira que fizemos para vender. A primeira que eu construí foi a minha, onde eu moro. Perfeito. Mas deixa eu entender. Aí já surgiu a construtora, Alexandre? Na verdade, isso fortaleceu muito o marido de aluguel e eu ganhei corpo e confiança em fazer mais coisas, porque eu aprendi muito, estudei muito para fazer essa casa. Mas aí era só você? Só eu. Só eu que tocava isso tudo. E aí a gente foi crescendo e foi trabalhando, foi fazendo, foi trabalhando, foi fazendo. E eu, graças a Deus, comecei a conhecer pessoas. Alguns clientes viram amigos, tem gente até hoje, e tem alguns amigos que viram clientes, né? Tem as duas vias. E aí o que aconteceu? Um dia deu uma chuva, mas não uma chuva, Renato. E o marido de aluguel choveu o Facebook, propaganda, conserta esse telhado, né? No outro dia não tem. Então, vem, certeza que vem. Um amigão meu, Mingo, meu padrinho de casamento, um abraço, Mingão. Ele falou: nossa, ele pegou meu post e replicou no Facebook. Uma prima dele, Dona Elizabeth, minha cliente, que Deus me deu mais uma bênção, foi ela na minha vida. A Dona Elizabeth, o Dr. Vinícius, o esposo dela. O telhado dela vazava em todos os lugares, Renato. Aí o Mingo postou e ela falou com ele, você conhece? Ele é bom mesmo? Pode contratar a Dona Elizabeth, prima dele. E aí eu entrei na casa dela, ela pediu para eu fazer um laudo sobre quais eram as patologias do telhado, eu fiz, e agora você conserta isso tudo que você identificou? Eu falei, pois não. E aí começou. Aí a gente começou a arrumar o telhado, ela tinha uma reforma, tinha uma empresa que entrou lá, fez uma obra e não terminou, aí ela me pediu para concluir e eu vim trabalhando. E aí Deus me deu a terceira bênção. Foi o Ricardo Rabelo. Um arquiteto fantástico, maravilhoso. Não sei se você o conhece. Ele é uma pessoa fantástica. E ele viu o trabalho, ele falou, mas não está tendo problema aí? Que a outra empresa tinha alguma coisa, enfim. Não, o Alexandre está aqui faz 3 meses, está tudo bem. Ele foi lá ver, conferir meu trabalho. E deu certo. Ele pediu para ela marcar, para a gente se conhecer. Eu e ele. E aí, então, ele conheceu um pouquinho do meu trabalho, pequeno ainda, né? Mas ele conheceu meu trabalho para depois me conhecer. E graças a Deus o Ricardo é uma pessoa fantástica e casou e ele me ajudou muito, sou muito grato a ele. Aí eu fiz vários trabalhos com ele, ele me passou para alguns clientes. Ele sempre tem
3 opções, né? Uma construtora, um empreiteiro e um pedreiro. E aí cada cliente escolhe, vê com quem quer trabalhar. Sim. Mas nisso eu já fiz várias casas para ele. Que bacana. Com os projetos dele, né? Já tem um portfólio já hoje, né? Temos, sim. Temos várias coisas. A minha casa, ele que fez os projetos de reforma. Tem casa no Vilar Santana, no Broca, em Lorena. Tem um livro, eu sempre falo desse livro aqui, porque existem alguns livros que para mim são livros de cabeceira de cama. E um dos livros que eu sempre comento, e eu super indico a quem quiser me perguntar, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Tem um trecho do livro que Dale Carnegie ele fala de... Eu esqueci, eu estou tentando lembrar o nome aqui. Que ele fala do... Salvo máximo engano, é alguém que era da indústria do ferro, indústria do aço. Ele diz... O livro se passa em 1920, mais ou menos, 1910. Ele fala a primeira pessoa a ganhar um salário de $1 milhão por ano. Na época que quem ganhava $1 por semana já estava vivendo uma vida muito boa. Ele fala que quando ele foi conversar com essa pessoa, ele falou assim, me conta qual é o seu segredo do sucesso. Você deve conhecer muito sobre aço para você ser tão bem remunerado assim. E a pessoa, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Mas a pessoa, ela responde assim para Dale Carnegie, na verdade, as pessoas que trabalham comigo entendem muito mais de aço do que eu. Mas qual que é o seu segredo, então? Ele fala, eu conheço mais ou menos umas 1000 pessoas por nome. Aí ele fala, o nome é a coisa mais importante que uma pessoa tem que... gosta de ouvir. O nome é o som mais importante que a pessoa gosta de ouvir. Melodia melhor, né? A melhor melodia, é a coisa que mais soa bem para os ouvidos, para o cérebro, para o coração. Então, assim, você chamar as pessoas pelo nome, você já tem meio caminho andado com ela. E por que eu estou falando isso, Alexandre? Porque eu acho que você já disse aqui uns 20 nomes e me chama muita atenção, porque me falaram, quando falaram, poxa vida, Renato, conversa com o Alexandre, que eu acho que ele pode agregar muito para você. Me falaram assim, porque o networking mudou a vida dele. E, eu acho que eu tô percebendo isso, Alexandre. Olha que bacana, Renato. Cara. Assim, arrepiou. O que acaba acontecendo, né? A gratidão é um sentimento que faz a nossa vida expandir, né? As pessoas que nos ajudam. E eu tenho uma tia que faleceu, a tia Lourdes, irmã da minha mãe, tia maravilhosa. O que ela dizia? Cuide dos filhos dos outros. Outros vão cuidar dos seus filhos longe. E ela usava muito fantástico. E ela pregava, fazia, porque muita gente fala, mas não faz, né? E aí, o tanto que essas pessoas que eu falei me ajudaram, e eu só tô aqui onde eu tô, graças a elas, e mais algumas ainda, que eu ainda vou contar, se Deus quiser. Com tudo isso que aconteceu, fazendo as obras do Ricardo, apareceu uma pessoa na minha vida, que é o nosso querido Jacó. Fabrício Jacó, grande abraço, Fabrício, nos falamos hoje. Jacó, a gente gravou um episódio aqui sensacional também. Eu assisti. Sensacional. Tem alguns episódios atrás, pessoal. Volta um pouquinho depois de terminar esse. Assista o Jacó, que tá incrível. É fantástico, eu assisti. E a gente tem uma brincadeira entre eu e ele, né? E a gente fala alguma coisa, né? No episódio que ele teve aqui com você, ele falou, né? Alguma coisa, algumas vezes. Jacó, um abraço. Mas eu conheci o Jacó. E o Jacó falou campeão, ele me chamava de campeão. Hoje a gente brinca um com o outro de presidente, né? Mas ele falava, campeão, você não quer ir num negócio lá que vai ter um monte de empresário, papapá? Eu falei, eu vou. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Vou entrar nesse negócio aí. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Vai? Vou 3 vezes. Vai? Eu falei, vou. Fui lá e entrei no negócio. Ele não acreditou. E aí... Mas por que ele não acreditou? Porque a sua postura era tímida? Como é que é? Não, é coisa nova, né, Renato? É muito difícil o novo cativar as pessoas. Todo mundo tem desconfiança.
tem uma grana envolvida no negócio e tudo mais. E eu pensei, cheguei com a minha esposa nesse dia no almoço, falei, amor, vou entrar no negócio lá que o rapaz que trabalha com gesso, eu não conhecia muito bem o Jacó, ele me convidou e a gente não gasta nenhum dinheiro com propaganda. E eu falei, vamos fazer esse negócio. Para mim era propaganda, não era network. Eu nem tinha ideia disso. O que era networking, né? Renato, eu sempre procurei ajudar as pessoas, né? E um dos meus princípios é esse: ajudar na sua dor ou tentar realizar seu sonho. E principalmente adequar isso. O sonho é um projeto. Estou atendendo uma cliente hoje. E ela chegou, eu queria uma casa de 2 andares, isso. Falei, que bacana, terreno fantástico, terraplanagem feita. Falei, nossa, fantástico. Qual que é o seu orçamento? Desculpa a entrada, mas qual é o seu orçamento para a gente pensar nos materiais, nas coisas e tal? Ela falou, eu tenho 350 mil. Falei, então, isso a conta não vai fechar. Porque a gente não consegue fazer uma economia na obra durante a execução da obra. A gente faz economia significativa na obra na hora do projeto, na hora que a gente vai bolar os materiais. Fundação, vou colocar uma laje aqui linda, maravilhosa, estendida, sem nada segurando embaixo. O que vai ter que ter? Um braço gigante, uma fundação gigante, muito ferro e concreto envolvido. Quanto mais ferro, mais concreto, mais dinheiro. Para fazer isso. Fica lindo, fica lindo. Funciona, funciona. É possível, é possível. Aí a gente vai precisar dos nossos colegas calculistas estruturais e a gente executa. Ele fala, ó, sim, eu vou lá e ponho e faço. Mas isso vai custar. E aí a gente não consegue poupar durante a execução. Não tem jeito de eu usar um ferro mais fino, menos concreto. A caixaria colocar disso... mais areia. Não é verdade? Coloca 2 latas mais de areia aí, vai dar ruim, né? Então, essa coisa de ajudar o cliente. Então, a gente às vezes soluciona a dor, né? Um cliente que está com um problema, um vazamento, uma rachadura, uma reforma urgente, que o filho vai mudar, enfim, um sonho, e a gente tenta adequar essas coisas. E isso é um dos meus diferenciais. Tentar ter empatia com o cliente, entender o que ele quer e tentar transferir isso tudo para a realidade. Entendi. Porque é lindo eu pegar um projeto desse, começar a gastar o dinheiro e ir embora. Você vai ficar com o mausoléu parado e eu não vou ter só indicação para as outras pessoas. Se eu concluir, vamos colocar aquele azulejo, aquela torneira, entreguei, tá feliz, Renato? Passou? Tá tudo bem? Parabéns, Alexandre, obrigado. Nossa, vai falar de mim para todo mundo, que você puder. Agora, se der ruim, Renato, minha obra, acabei com meu dinheiro, vendi meu carro, tô andando de motinho ou a pé, e não acabei, tô pagando aluguel com essa casa parada, não tem dinheiro. Entendi. E aí é ruim para todo mundo. Sim, com certeza. Então, às vezes, eu perdi um orçamento, foi até um colega empresário que me levou numa pousada lá em Paraty. Um orçamento de 1 milhão. Eu nunca tinha feito um orçamento de 1 milhão. Não. É um número expressivo, né? Quero que você faça em 3 meses, assim. Falei, senhor, me perdoe, mas isso não é possível. Não, que o outro falou que faz, vai lá. Falei, então tá bom, eu não consigo. A outra pessoa entregou em 6 meses e era uma pousada. E aí o que acontece? Ele perdeu o verão. Os 3 meses foi... Era dezembro, janeiro, fevereiro. Entregou, inaugurou em março, Renato. O que ele perdeu de locação desses quartos eram os quartos ímpares, com piscina no teto. Uau, você deitava na cama embaixo, uma piscina, você via a pessoa nadando em cima. 3, um negócio fabuloso. Quem não quer ter o seu nome nessa construção, né? Mas eu queria entregar no prazo. Mentir não vai. E aí eu gosto de doar parabéns, o negócio de tomar xingo não é com a gente, né, Renato? É ruim, né? Não. Outra coisa que a gente dizia mais cedo um pouquinho, a gente, aqui pelo menos no escritório, né, a gente gosta de se cercar de pessoas nesse mesmo formato, a gente trabalha sempre buscando pela excelência, né? Eu sempre penso, Alexandre, e assim, os coaches que me corrigem depois, mas eu sempre penso que a gente não está aqui para errar. Errar é humano, errar faz parte.
Só que, por exemplo, se existem profissionais que não podem errar, pô, quem que não pode errar, Renato? Um médico não pode errar. Um piloto de avião não pode errar. Então, se existem profissionais que, para desempenhar uma atividade, não pode errar, por que cargas d'água eu posso? Se eu erro, por exemplo, num prazo, num processo seu, Alexandre, eu posso fazer você ou ser preso, eu posso fazer você ou ter que colocar um 0 a mais no cheque, entendeu? Então, como assim eu posso errar? Mais uma vez, errar é humano. Eu sei que errar é humano. Mas a gente gosta de trabalhar sempre com a calça dobrada até o joelho, com as mãos mesmo bem arregaçadas, as mangas, empenhado, com um trabalho pesado mesmo, para não errar. E isso dá trabalho. A excelência, eu tenho um amigo que fala dos 80%, né, Renato? Porque a gente acaba com o nosso tempo e aí 80% para um colaborador, para um parceiro, sim. Enfim. Mas eu tomo a dor do cliente como a minha dor. Eu preciso fazer o meu melhor, às vezes acontece. Uma chuvarada que dá um período longo de chuva me atrapalha nas fundações, acontece. Mas a gente faz de tudo para tentar corrigir e para que isso não aconteça. O planejamento é muito importante, né? E eu trabalho muito com reforma, né, Renato? Nossa, você quebra uma casa, daqui a pouco passa um cano de ferro, fura. Nossa, o esgoto é de manilha, vai ter que trocar. O cliente só queria trocar o piso. Aí tem que trocar o esgoto, porque tá tudo estourado. É uma benção. E a gente já tem uma expertise bem grande nisso. Eu brinco, né? Hoje eu tô virando especialista de banheiro. Eu tô no 6º banheiro consecutivo. Tem fila de banheiro pra gente reformar. E eu tenho falado sobre banheiros pros amigos, pros parceiros de network, tudo. Você tem aquele banheiro antigo, com os azulejos velhos, registro vazando, aquelas louças rosa, né? Marrom. Verdade. Vamos inovar. Tira uma foto antes, manda depois. Fantástico. Fantástico. Tem um amigão, o Toledo, cliente nosso, acabei de entregar. Faz 3 semanas que eu entreguei, eu acho que 3 semanas. Eu falei, ei, Toledo, puxa aqui, obrigado. Minha esposa ficou satisfeita. Ele tinha um banheiro que não tava, e o banheiro dele era bacanão, não era ruim não. Ficou lindo, Renato, lindo, lindo. A hora que a esposa dele entrou, gostou, eu fiquei muito satisfeito. Abração, Toledo, Deus abençoe. Eu escuto você falar, que, assim, a gente vai entrar nisso ainda, mas eu escuto você falar, escutei você falar da sua esposa, escutei você falar dos seus filhos, e você agora volta a falar de esposa. Você é bem família, né, Alexandre? Eu gosto muito, o princípio que o meu pai, ele era meio fechado e não gostava de sair muito. Então, ele gostava de sempre estar em casa com a gente. E a gente vira adolescente, né, Renato? É um terror, só quer saber de rua, né? Mas eu herdei muito disso. E eu tento ajustar tudo. Eu tenho os 2 filhos, né, como eu te falei. Sim. O meu pequeno, ele tinha 25 meses de vida, tinha tido 16 pneumonias. Meu Deus! Nossa, foi uma bênção. 16 pneumonias. A gente teve que tomar Nelcate, o Antônio Augusto, até o filho dele tomava e passou pro meu. Obrigado, Tó, um abração para você. Eu também, meu cliente, bacana. Tó já passou aqui também. Passou, eu vi ele com a irmã, né? O Tó é fantástico, uma pessoa maravilhosa, Tatá. E o que acontece? Eles passaram o leite do filho deles pro meu. E aí era um leite especial. Renato, a lata de leite eu acho que era R$800 cada lata. E o moleque tomava 12 por mês. E isso há 11 anos atrás. Nossa, que 800 era muito mais do que hoje. Nossa, muito. Era mais que um salário mínimo. Eu fiz o processo na prefeitura, já trabalhava na prefeitura, alguns colegas me apoiaram, me ajudaram, não fizemos nada de errado, mas me ensinaram a montar o processo, a gente conseguiu, e as latas de leite que o Tom me deu, que supriram meu filho até começar a servir. E ele é o meu pequeno. Minha esposa, o médico falou para ela, minha senhora, eu acho bom a senhora parar de trabalhar para cuidar desse menino, porque senão a senhora vai perder ele. E aí a bênção. Faz 2 meses que a minha esposa voltou para o mercado de trabalho. Que legal. É fantástico. Que gostoso. Muito legal. Ana Cláudia. Mas eu ainda não entendi uma coisa. Aonde
eu já entendi de onde surgiu a construtora Alexandre Aquino. Mas como que é essa construtora Alexandre Aquino? Porque eu tô vendo uma pessoa atarefada aqui, bicho. Como é que funciona isso tudo? Renato, nós precisamos nos cercar de boas pessoas, né? Tá. Eu tenho um colaborador, o Fábio. Fábio, um abraço para você, mestre de obras. Ele é a pessoa que tem a ferramenta na mão e que executa a obra. Eu sou o comercial da empresa e o Fábio é o nosso mestre de obra que toma conta de tudo e eu apoio ele no sentido, hoje eu estou sem atendimento, posso fazer o que, aonde? Então tem algumas obras que eu tomo conta sozinho. Reforma de banheiro, eu faço tudo sozinho, ele já não vai muito, porque a gente já tem um funcionário bem bacana, assentamento de azulejo, o Paulo. Obrigado, Paulo, pelo seu trabalho, um abraço. E o que acaba acontecendo? Ele já executa com maestria, assenta um azulejo muito legal, muito bacana. E aí eu tomo conta disso. Mas as construções, a coisa maior, é o Fábio que toca, onde tem uma concentração maior de funcionários. Entendi. Nós estamos aqui perto da Ípica ali. Não sei se eu posso falar, mas... Pode falar o que você quiser, o nome de quem. Reserva Guará, do nosso cliente, do Vocês que estão construindo lá? Nós construímos no seu Ronaldo Mariano. Já entregamos 3 casas e estamos concluindo mais 3. Olha que legal. Deus quiser, tem alguns clientes que vão morar lá. Que bacana. Que bacana. Depois eu perguntar, hein? Como é que tá essa construção aí? A nossa querida Renata. Legal, cara. Renata, da Mega Farma. Eu construí a casa que era dela. Não sei se ela vendeu. Bacana, enfim. Cara. Fui eu que construí. Legal. Tive oportunidade em apoio lá ao Ciro, mas o seu Ronaldo, fantástico, um empreendedor, uma pessoa bacana e dá condições de trabalho pra gente. Sim. As casas são lindas, né? São maravilhosas. Eu não conheço ainda, não conheci nem a maquete, não conheci o projeto. Bacana. Mas vou conhecer. Agora, você é de Lorena, mas você faz trabalho em todo o Vale, é isso ou não? Nós trabalhamos, na verdade, Renato, eu não posso ir muito longe, porque o dinheiro acaba ficando na estrada, né? Perfeito. Não é verdade? O deslocamento. Contratar gente lá para fazer. Aí eu não vou achar mão de obra qualificada, vai ficar um trabalho meio ruim e a gente não pode errar. Mas até Roseira eu tenho ido. O Toledo lá que eu falei para você foi de Roseira. Hoje a gente está fazendo uma construção no Santo Grau lá. Eles vão fazer uma melhoria. E nós que fizemos a parte de sapatas todas lá para eles lá. Entendi. Hoje nós estamos lá. Estamos no Reserva Guará e estamos em 3 reformas aqui em Lorena. Que bacana. Então a gente corre bastante. Né? Gasta gasolina, né? Imagina. Tá barato, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Verdade, né? Mas, tem uma situação aqui que você não me falou, você não falou aqui ainda. Fábio Cardoso, meu amigo Fábio Cardoso, um abraço, Fábio. Fabião, meu nosso amigo. Um abraço pra você. Ele sempre está aqui com a gente como co-host, inclusive semana que vem ele está aqui comigo de novo. Que bacana. Ele me falou hoje de manhã, Fábio tá esportista agora, né? Fábio todo dia às 6 horas da manhã tá indo na academia agora, uma coisa incrível. E ele me encontrou hoje na academia e eu falei que eu ia conversar com você hoje. Treina às 6 também? Treino. Eu treino às 6 também. Eu todo dia às 6 horas da manhã eu tô lá. Na verdade eu chego às 10 para 6. Você tá ganhando de mim. Eu chego 6 horas. Eu chego 10 para 6 porque aqueles 10 minutinhos, faz uma diferença, cara. No final do meu tempo da manhã, se a academia, porque normalmente a academia abre às 6, mas às vezes a pessoa no clube, às vezes o cara chega um pouquinho mais cedo lá, abre às 10 para 6, faz uma diferença danada para mim no time. Então eu tento aproveitar esses 10 minutos. Mas enfim, o Fábio chega às 6h10, mais ou menos, mas ele chega. Eu falei que eu ia conversar com você, e ele falou, Renato, o Alexandre já falou para você que ele é mestre cervejeiro? Eu falei, não. Aí hoje, pessoal, quando o Alexandre chegou aqui, ele chegou com uma caixa, todo tímido, eu vi um barulho de uma garrafa ali, eu falei assim, meu Deus, ele trouxe cerveja. O Alexandre, eu tenho uma vida na alimentação bem regrada. Eu iniciei
Isso é uma história minha. Eu iniciei em 2021. Na verdade, eu iniciei em 2019 um processo de mudança. Mudança de mindset, mudança de... uma transformação. Eu queria mesmo em me entender como empreendedor, me entender como advogado também, como pessoa. Eu passei por um processo, uma reformulação. E dentro desse processo, tinha o cigarro, eu fumava à época, tinha uma vida bem desregrada com a alimentação, e eu queria arrumar tudo, corrigir tudo. E eu sempre gostei muito de cerveja. Em 2022 eu parei de fumar, ano passado parei de fumar, já estava todo vapor na academia e já tinha alcançado todas aquele planejamento, já estava chegando no final assim da onde eu deveria startar, não da onde eu deveria finalizar, mas já estava tudo meio bem encaminhando. Mas a única coisa que eu sempre falo para a Mayara, a única coisa que eu não vou tirar, eu me recuso, é a minha cervejinha de final de semana. Principalmente se for uma IPA. E aí você acertou, meu irmão. Você trouxe. Me conta um pouquinho sobre essa questão aí do mestre cervejeiro, Alexandre Aquino. Como eu falei para você, né? Sou técnico em química, lecionei 17 anos. E lá no colégio, eu dava uma disciplina que chamava Processos Químicos. Uhum. E aí a gente falava sobre a indústria do papel e falava da indústria da cerveja. E aí eu fiz cerveja com os alunos lá algumas vezes, mas nada fazer para tomar. Eu fiz um experimento meio sujo, sem higienização, enfim. Só para ver cozinhando. Exato. E fermentando depois. Que o cozimento é onde a gente pega as enzimas e pega o amido, é um açúcar grande. A gente, se der ele para a levedura não consegue comer. Falando bem por cima, né? E aí as enzimas picam esses açúcares, que é o cozimento com as rampas, e aí ele se torna açúcar pequeno, onde a levedura consegue comer e fazer a fermentação. Então transforma o açúcar em álcool. E aí, no ambiente estéreo, e a gente coloca o lúpulo para dar sabor, para dar aroma e uma infinidade de coisas. E aí, o que aconteceu? Já mais velho, eu caí de bicicleta, passeando com uma turma de amigos, quebrei a costela, fiquei 3 semanas deitado. Caramba. Aí eu comprei um curso de cerveja online. Por Deus! Com a costela quebrada. O que eu vou fazer? Vou fazer curso de cervejeiro. Que sensacional. Aí comprei o curso, fiz, comecei a pesquisar. Conheci o Daniel e Danilo, dos Irmãos Brothers. Um abraço para vocês, Daniel, Danilo. Aqui do Beira Rio. E os caras fornecem cerveja para todas as cervejarias, insumos, máquinas, equipamento, tudo. Como pensei com uma panela de 50 litros, já tô com uma panela de 100 lá, Renato. Caramba, cara. A minha tiragem agora é de 70 litros por tiragem. É mesmo? É bastante, não é? 70 litros dá bastante garrafa dessa aqui. Dá um tanto bom. E aí eu comecei a acertar um rótulo, fiz uma, fiz 2, fiz 3. Tem receita lá, tem uma APA que eu gosto muito, só não é melhor que da Letícia, da cervejaria Germânia, tipo exportação. Letícia, um beijo pra você. Aquela cerveja maravilhosa. Quando tiver, guarda pra nós. Existe uma cerveja, Renato, APA, tipo exportação da Germânia. Nunca tomei uma cerveja mais gostosa. É mesmo? A minha predileta entre todas. Eu não sei se o dia era bom. Ela guardou uma pra mim, a Letícia, a minha amigona. Eu tenho uma chopeira em casa, na minha casa, nosso bar dela. Então eu já tomava cerveja, já tinha chopeira em casa quando eu comecei a fazer cerveja. Então, todo mundo faz cerveja e depois compra a chopeira. Eu não. Eu comprei a chopeira e depois fazer cerveja. Mas, enfim, essa Session IPA aqui, eu peguei, aprendi, comprei o equipamento, comecei a fazer. Aí já mudei o equipamento 2 vezes, arrumei uma geladeira cervejeira, só para cerveja, e me especializei. Renato, dá um presente para você aqui, rapaz, meu querido. Muito obrigado, cara. Session IPA aqui nos bares. Aí, aqui nos bar com K. Com K, porque meu sobrenome é com Q, o I, né? Mas... de repente poderia ter algum familiar que não podia não gostar. Sensacional, então, mas deu certinho, pô. Pô, que bacana, obrigado.
E deixa eu te... Eu vou experimentar, depois eu conto pra vocês, pessoal. Agora deixa eu perguntar. Você também trouxe aqui uma pimenta. Uma pimenta. E eu faço pimenta antes de fazer cerveja. Desde criança eu gosto muito. Meu irmão, Fabião. Fabião, um beijo pra você, meu irmão. A gente gosta muito de pimenta. E aí eu sempre fiz um molhinho. E eu acertei uma receita, Renato. E os amigos pedem. Aqui, dá uma pimenta, dá uma pimenta. Eu comecei a fazer pimenta e fiz um rótulo aí. Aí tem amigo que quer que um amigo comeu, a gente comercializa aí Que legal, mas cara. tudo informal, é hobby, nada. Não, mas que legal. Mas a cerveja você vende? Na verdade, também é hobby. Só que você toma cerveja, gosta. Aí, ok, dá uma cerveja pra mim, dá uma cerveja pra mim. Daí, tem que vender, né? Me ajuda aí, né? Na verdade, eu montei um clube e R$68, seis garrafas, dependendo da cerveja. E aí, entendi. Mas tem uma barbearia do nosso amigo Ednei, lá no Parque do Sol? Parque do Sol que você falou isso. Isso. E ele tem a cervejinha no freezer lá para quem está esperando, para os clientes, tudo. E ele gosta muito. Mas como é que funciona esse clube? Eu lanço quando eu faço a cerveja, tem o Instagram, aqui nos @aquinosbar. E eu lanço no Instagram. E tem um grupo também, uma lista de transmissão. Tem cerveja fresca saindo tal tipo. Eu quero, eu entrego mas é sem compromisso. Tá. Então tem mês que é férias das crianças. Júlio, eu não consigo cozinhar a cerveja. Então, era isso que eu ia te perguntar também. Aonde você arruma tempo para... Você é funcionário público, tem a empresa e cozinha cerveja? E ainda faço linguiça, uma linguiça artesanal. Que delícia, meu amigo. Que legal. Vou passar por aqui e deixar uma encomenda para você. Alguns parceiros já comeram. Mas assim... Quem é mais ocupado consegue executar mais coisa, né? A pessoa que não tem ocupação não tem tempo para fazer as coisas, né, Renato? Eu vou planejando, vou fazendo. Você sabe que tem uma frase, essa frase, Alexandre, ela mudou minha vida. O ano era 2018, não, 2019 também. Essa frase mudou minha vida. Fala que se falta de tempo fosse justificativa para a gente não concluir os nossos objetivos, somente os desocupados fariam sucesso. É verdade. E a gente vê o contrário acontecer, né, Renato? Mas o que você falou faz muito sentido. Somente quem tem muita coisa para fazer que consegue tempo para fazer mais coisa. E, assim, a cerveja, os meus meninos ainda são novos, não bebem e tal, né? Mas o Matheus teve uma aula esses dias de química lá e falaram de cerveja. Meu pai faz cerveja. Os amigos, que dia que seu pai vai fazer? Vamos lá aprender como é que faz. Fantástico o trabalho, vai ser a criançada ir lá em casa ver cozinhar cerveja. Eu vi um negócio aqui, ingrediente, água, malte, lúpulo e aveia. É só isso mesmo? É só isso mesmo. E a aveia, numa proporção muito pequena. Quando a gente fala uma cerveja puro malte, ela não poderia ter aveia. Mas o cervejeiro artesanal, para ter uma espuma bem bacana na cerveja, a gente precisa fazer uma rampa, uma paradinha a 45 graus na hora de fazer o cozimento, para que tenha uma espuma bem bacana. Tem essa. Tem bastante segredo. Né? E aí você tem uma espuma, aquela espuma gostosa que você pega a caneca, um gole, sim, marca, 2, a cerveja para fazer isso. O tempo todo você tá falando aí também da cerveja tá fresca. Tem diferença? Renata, a cerveja fresca, o lúpulo, o aroma e o sabor são muito mais intensos. A cerveja mais velha na garrafa vai perdendo o aroma, vai perdendo o sabor, vai perdendo tudo. Então, essa cerveja aí tá com 14 dias de engarrafada, ela tá no ponto de tomar. Tá no ponto de tomar. Legal, cara. Eu agradeço. O que eu tinha de melhor lá, eu trouxe pra cá. Depois eu vou te dar o feedback. Por favor. Sincero. Isso. Sincero. E a gente precisa melhorar, né? Porque eu gosto bastante. Gosto bastante mesmo. Vai tomar. Muito obrigado. Eu já vou até te fazer um convite aqui. Opa. Nós temos alguns projetos aqui no Change, para o Change. Um dos projetos é o Change Boemio, né? É o Change Boêmia, não sei como que a gente vai chamar, mas é o Change que a gente vai colocar alguns empresários para bater um papo
mas tomando cerveja, para fazer um papo de mesa de bar. E, Fantástico. poxa vida, seria uma honra pra gente receber sua cerveja Pode aqui. ter certeza que só me avisar com um mês antes, né? A gente precisa de 28 dias para deixar ela a ponto de tomar, né? E só me avisar. Sensacional. Muito obrigado aí, ó, Fábio. Já temos uma cerveja aqui pra gente fazer o nosso primeiro episódio. Pode ter certeza. E o Fábio já tomou minha cerveja, se eu não me engano. Acho que ele tomou sim. Que bacana. Não, o Fábio não. O Bradock tomou. O Felipe tomou. O Jacó acho que tomou também. Mas mais um pouquinho sobre a construtora Alexandre Aquino. Bacana. Eu queria concluir sobre o Jacó. O Jacó que me trouxe. Foi minha terceira ou quarta bênção. Me trouxe aqui e me apresentou 75 empresários. Eu não conhecia ninguém. Eu conheci cada pessoa maravilhosa, fantástica. Desses todos que nós estamos falando, até você, eu conheci através... Sim, claro que foi. Dessa rede. Dessa rede, exatamente. Sim. E nessa rede tem algumas coisas. E eu tive a oportunidade de fazer um curso dentro lá para diretor. Eu entendi como funciona a engrenagem. Aí, Renato, eu me destaquei bastante. E aí, por isso que falaram, o Fábio falou de network, a network mudou minha vida, porque eu já tenho um feeling de ajudar as pessoas. E às vezes eu até perco o negócio por isso. Ajudo demais, aí pega e passa pro outro colega com as minhas dicas, enfim, né? O pontapé, só faltava o pontapé, e aí o colega vai lá e dá. Mas eu vou melhorar isso ainda, né? Até falei com o Fábio esses dias sobre melhorar minha tática de venda. Eu tô pecando em alguma coisa. O cliente vem, a hora que tá lá dentro do gol, escapa. O peixe já tá no barco, pula para fora de novo. Falei, tá errado isso. Alguma coisa que precisa pensar no processo. Não sei se eu tô deixando muita vontade. Enfim, já tô estudando isso. Legal. E quando você falou dos livros... Isso é muito bacana, sabe? Eu preciso fazer um parêntese aqui. Porque assim, quando a gente fala em performance... e eu sou uma pessoa que, nessa transição que eu te falei, que eu precisava, que eu projetei ela em 2018, 2019, e quando eu cheguei no arquétipo perfeito, né, que era aquela máscara que eu tinha desenhado para... E assim, pessoal, quando eu falo máscara, não pense num modo pejorativo, é porque nós temos máscaras. Eu vi aqui, por exemplo, o Alexandre cervejeiro, eu vi aqui a máscara do Alexandre funcionário público, eu vi a máscara do Alexandre professor, a máscara carinhosa do Alexandre pai de família, marido. Então, assim, nós carregamos algumas máscaras e tá tudo bem, faz parte do game. Eu sou um Renato como advogado, que é o cara completamente diferente do Renato, que é o marido. Porque a postura, o momento exige, né, Renato? Com certeza. Então, assim, eu trabalho muito com essa palavra, com a performance. Então, quando eu cheguei no arquétipo perfeito, naquilo que eu tinha desenhado, eu não cheguei no final, né? Eu concluí. Não, agora eu iniciei um novo projeto a partir daquilo. E... Poxa vida, eu fui num devaneio aqui, eu nem me lembro como a gente iniciou aqui. Você estava dizendo sobre... Também era alguma coisa de venda aqui, mas... que o peixe está dentro do barco e foge, que eu tenho que melhorar. E nesse quesito... Renato, você falou de livro, eu sou auditivo. Esse grupo, essa equipe aí de network me proporcionou um curso e a gente tem uma porcentagem visual, uma porcentagem sensitiva e uma porcentagem auditiva. Perfeito. E eu sou muito auditivo. Olha aí. Parece que de 30 eu sou 22 auditivo. E aí eu comecei a me profissionalizar muito em relação a ouvir. Você falou como influenciar pessoas e fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu ouvi vários audiobooks dele. Eu não ouvi na íntegra, mas eu já ouvi várias vezes. Um monte de executivo, um monte. Eu tenho alguns canais no YouTube que eu gosto muito, né? Tem no Spotify, assim... você consegue comprar, né, vários... Eu escuto muito audiobook, mas existem muitos audiobooks disponibilizados no Spotify. Para quem não assina a plataforma, já fica a dica aí, Spotify. A qualificação tá ali, tô dirigindo, tô ouvindo um... E no Spotify tem o Como Fazer Amigos, o audiobook na íntegra. Na íntegra, de como fazer amigos e influenciar pessoas. É simplesmente fantástico. E eu vou fazendo as coisas, Renato,
a cerveja, fazer, o cozinhar é muito fácil, muito gostoso. O difícil é higienizar as garrafas, envasar a cerveja. É um negócio que é... E aí eu coloco um notebook para tocar lá e vou ouvindo a minha caixinha, vou fazendo. Às vezes tem um amigo para ajudar, mas normalmente eu tô sozinho. Que não é uma coisa prazerosa, né? Né? Daí você não arruma gente para te ajudar, né? Vamos fazer churrasco. Se daí fosse para beber a cerveja, mas... se não fosse para colocar dentro da garrafa, se fosse para tirar da garrafa. Mas toda vez que a gente trabalha com cerveja, a gente tem que beber a cerveja para ela ficar boa. Isso é um mantra do cervejeiro. Ah, é? Vamos fazer cerveja. A gente tem que tomar cerveja no dia que tá cozinhando. Se não dá errado, não dá bom. Entendi. Tem que ter essa Sabe coisa. que nós temos um amigo, o Rogério da Cerâmica Paturi. Ele fazia garrafa para... Ele faz, né, cerâmica para garrafa de cachaça. Uhum. E aqueles copinhos, isso aqui, Fantástico. ele faz isso, ele faz aqueles copinhos de pinga, sabe? Sei. E muitas vezes a gente chegava lá, ele brincava justamente isso, mas ele não fazia pinga. Ele fazia a garrafa da pinga, mas ele tinha que estar tomando a pinguinha dele lá, a cachaça dele. Muito, é verdade. Mas, assim, colocando em relação a... Voltando à nossa história, o Jacó me apresentou esses montes de empresários, só gente bacana. Só gente bacana. Renato, e aí, dentro desse monte de gente bacana, veio mais uma bênção. Veio o Xandó Monteiro. Xandó, um abração. Queria te agradecer por tudo que você fez e faz por mim, meu amigo. O Xandó é um parceirão de negócio, uma pessoa maravilhosa e um profissional fantástico. E aí veio mais projetos. Por isso, o senhor Ronaldo Mariano projeto As Casas, são todas do Xandó Monteiro. Que legal. A gente já fez bastante coisa para ele também. O prédio do Thó, né? São cases de sucesso muito bacanas. E essas pessoas que vêm nos ajudando, né, Renato? Então, aqui, o crescimento acontece por um monte de pessoas que vêm, a gente ajuda aqui outro ajuda a gente, e a gente brinca muito que eu tô te ajudando. Você não tá me ajudando agora, mas você tá ajudando um amigo aqui que tá me ajudando aqui. Então essa corrente do bem é fabulosa e funciona, sabe? Eu acho que funciona. Um dos princípios, né, que o networking usa que é justamente isso, você parar de olhar o seu negócio, olhar o negócio do vizinho e ativar, de repente, aquele princípio da reciprocidade, né? E o princípio da reciprocidade, eu acho que é um dos mais fortes que a gente, que o ser humano, dentro, inclusive, do pior dos sentimentos, que é o ego, a gente carrega. Por quê? Porque se você faz alguma coisa para mim, mesmo que seja de birra, eu preciso retribuir. Se você faz alguma coisa, é como se eu tivesse algum débito, como eu disse, às vezes mesmo sentindo um sentimento ruim. E agora imagina se for bom. Renato, é uma coisa muito legal que eu vejo, assim, quando eu te devo R$10, me empresta R$10? Você me empresta. Eu te paguei, vou te dar juros, paguei 15. Poxa vida, tá pago, não devo mais nada, não tem gratidão. Agora, quando eu te ajudo, você pode me ajudar, mas você ainda continua grato. E isso é fantástico, porque quando a gente entra num lugar e as pessoas nos veem, puxa vida, eu quero falar com ele. É tão legal a gente entrar e as pessoas encherem os olhos quando vê a gente. Te querer bem, né, Renato? Porque não sei como é que eu posso dizer, pode mas dizer do jeito morcego que tá não anda com pardal, né? A gente anda com os animais da mesma plumagem, né? Eu vi isso vocês falando aí. Enfim, a gente quer andar com gente que anda com a gente, que queira ajudar, que queira prosperar também, né? Claro. Não tem jeito de ser diferente, né? E tem uma história, né? É até uma questão que já virou meio clichê, só que a verdade é que o básico e o simples e o clichê precisa ser dito.
às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu falo muito isso, Renato. O óbvio precisa ser dito, Precisa. porque tá claro para você, mas a sua formação é advogado, a minha formação é engenharia. A gente não tem a mesma percepção das coisas. E mais, cara, tem aquela questão, se a gente precisa ficar o tempo todo reafirmando aquilo que a gente sabe, porque às vezes a gente passa por tanta situação diferente que se a gente não tiver firme no propósito, pô, cada hora a gente vai fazer de um jeito diferente. Por isso que é tão importante a gente ler o mesmo livro várias vezes, assistir um documentário várias vezes, reviver momentos várias vezes, é muito importante. E... Poxa, minha cabeça hoje não tá ajudando não, Alexandre. Não, mas você estava dizendo dos animais da mesma plumagem, para a gente buscar pessoas com os mesmos Sim. objetivos, com a mesma Lembrei, perspectiva. o clichê É isso aí. diz que nós somos a soma, né? Ou o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. O nosso pensamento, ele reage ou ele raciocina com a soma dos 5 pensamentos que a gente mais convive. As músicas, inclusive, pô, você vai assobiar, você vai se mover, vai se movimentar ao som do resultado das 5 músicas que você mais escuta ou dos 5 livros que você mais lê. Então você é a soma do meio. Aí você olha para o espelho e você pergunta para você mesmo: quem eu quero ser? Quem eu sou? É quem eu quero ser? Você olha para o espelho e você se pergunta: pô, tem uma música muito bonita do Oswaldo Montenegro que ele fala onde você ainda se reconhece, na foto de agora, aliás, no espelho de agora ou na foto de 10 anos atrás. Então, quando você se olhar para o espelho, você vai sim enxergar o resultado do meio que você convive. Por isso é tão importante. Pô, isso é bíblico, né? Me diga com quem tu andas que direis quem és. E, Renato, pensando nessa maneira, eu li um livro, ouvi, se fosse o seu velório aqui e agora, o que você gostaria de estar ouvindo ao entorno? Aí isso mexe com a gente, né? Aí isso balança e tal. E aí depois vem a pergunta: você está agindo para que as pessoas digam isso a seu respeito? Eu sou de uma família, a família Aquino é uma família muito tradicional lá de Lorena, uma família maravilhosa. Minha mãe tem 14 irmãos, ela é a 15ª filha. Então, a gente tem familiares. A minha mãe é a caçulinha de todas, a rapinha do tacho, né? Mas assim, o que eu tô querendo te dizer? Exemplos lá do meu avô, dos meus tios. Puxa vida, Renato, tanta história bacana, bonita e de muita integridade, de puxar as coisas sempre a régua pro lado bom. Sempre a régua do lado bom. Minha mãe é firme na fé. Eles rezavam o terço todos os dias na casa da minha mãe. E eu não rezava muito, e hoje eu rezo bastante. Participo das equipes de Nossa Senhora. Eu me agarrei a Deus num tanto, e a minha vida prosperou tanto, Renato. Sabe aqueles pensamentos negativos, ruins? Vêm às vezes, mas na grande maioria das vezes não. E quando a gente reúne a equipe de Nossa Senhora, é fantástico. Eu até queria mandar um beijo. Posso? Pode, claro que o Carlão, para a Edilena, para a Mara, para o Noel, nossos irmãos em Cristo aqui. Teve casais alguns que saíram da nossa equipe, mas a Mara, o Noel, a Edilena, o Carlos, o Max e a Ju. Essa é a nossa equipe de base hoje. Um beijo para vocês. Vocês nos engrandecem muito a cada dia, nos ensinam. Gente de caminhada, sabe, Renato? E aí, ouvindo os evangelhos, as coisas, diz isso também. Se você quer andar na fé, tentar melhorar como cristão, ande com pessoas que queiram a mesma coisa. Não adianta eu querer participar de uma coisa e viver outra, né? Existe uma mentira poética que antigamente diziam, né? Que os opostos se atraem, os dispostos se repelem, alguma coisa assim, e que a sua esposa precisa ser
o oposto de você, vocês precisam gostar de coisas diferentes porque vocês vão se unir. Se complementar. Isso é uma mentira poética, entendeu? Os poetas, é bonito de se dizer, mas os poetas nos enganaram, porque não tem jeito. Como que é claro que muitas vezes o homem gosta de futebol e a mulher gosta de outra coisa, de outra atividade ou de outra coisa. Tá tudo bem, e né? tá tudo bem. Só que isso não quer dizer que se eu quero chegar no ponto A, minha mulher querer chegar no ponto B, vai dar... Pode dar certo, mas... Alguém não vai estar feliz ali naquela A gente história, precisa né? querer as mesmas coisas. A gente precisa, assim, pelo menos estar naquela sintonia, né? E é justamente isso. Como não como que eu gostaria de chegar num ponto específico, que, por exemplo, seja a fé, e de repente me relacionar com uma pessoa que não... Que é de outra religião. ou que não quer a fé. Não está disposta, né? Porque o pior do que ter outra religião é não querer a fé, né? Não aceitar a fé, né? Assim, eu respeito, Aquino, todos os tipos de religião, eu sou completamente transparente. Eu digo para muitas pessoas que eu tenho muito mais religiosidade dentro de mim do que muito religioso. Sim. Só que a única... E eu adoro conversar sobre religião. Adoro. Conhece bastante para debater, conversar? Eu fiz um ano de teologia. Que bacana. E eu gosto muito. Tem uma parte da minha estante ali que é só livro de religião. Tem 2 coletâneas ali, para quem gosta desse assunto, tem 2 coletâneas ali, uma de Joseph Campbell e outra de Mircea Eliade, que conta toda a evolução das religiões. É incrível. Fantástico. Eu adoro conversar sobre religião, só que eu não discuto sobre fé. Não. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que entra a fé, a gente não discute. Então, se você você é um crente, né? Um crente que tem a fé, como você vai se relacionar com alguém que não tenha fé, mas que alguém que não queira ter essa fé, entendeu? Que repugne. Então, assim, enfim, eu acho que você tem sim que andar com pessoas, estar próximo, cercado de pessoas que queiram a mesma coisa. Mas isso não exclui nós convivermos com outras pessoas de outras religiões e outras coisas. Eu tenho uns amigos, eu tenho um amigo que não é da minha religião. É o Chacon, você conhece o professor Chacon. Um abraço, Chacon, para você, para Ana, para Helena, um beijão para vocês. O Chacon, ele não é católico, mas eu nunca vi ele fazer nada de ruim, muito pelo contrário. Ele só trabalha para ajudar as pessoas, sempre preocupado. E ele se preocupa muito comigo, Renato. Sim. Meu irmãozão, um abraço, mas beijão. aí que tá, por exemplo, qual é o fim? Você desde o começo está falando que o seu resultado, aliás, o resultado que você almeja, aquilo que você o seu propósito, vamos dizer assim, o seu propósito de vida é ajudar as pessoas, é ajudar a construção. Então, se ele tem esse mesmo resultado, seja lá da forma que ele faz, se ele quer também buscar o resultado, vocês se conectam. Entendeu? Então, assim, obviamente, né, não sejamos hipócritas, é a mesma coisa que eu disse, o homem gosta do futebol, a mulher pode gostar de outra coisa, está tudo bem, desde que os dois queiram chegar no mesmo ponto, e é isso. Verdade, Renato. E isso contribui bastante com a empatia para a gente atender os clientes. Né? Eu vejo muito, tento ver muito o que o cliente está sentindo para que a gente possa atender melhor, para a gente pegar pescar o peixe e não deixar ele cair do barco, né? Como eu coloquei. Sensacional. Deixar ele cair do barco, já tá aqui, né? Então, eu brinco muito com o Fabrício, a gente entende a necessidade, a dor ou a vontade do cliente e tenta realizar aquele sonho ou sanar aquela dor. E aí, fazendo essa conexão, a gente consegue trabalhar os negócios e o resultado é sempre bacana, Renato. É claro que dor de barriga dá em todos os lugares, e não existe lugar que não tem isso. Mas o importante é quando acontece, como você se comporta, né? Sim. A maneira como a gente vai lidar com essa situação. Com aquela situação, né? Eu descobri isso há pouco tempo.
que melhor do que você ter a resposta certa é você ter a pergunta certa. E essa reação, por exemplo, é extremamente importante. Melhor do que você acertar todas as vezes é você saber reagir quando você perde. Porque na próxima você vai acertar. O Wendel Carvalho ele fala que a nossa vida é um apanhado de erros, né? Ele usa até o termo cagada. Ele fala: a nossa vida é um saco bem grande de cagada. Agora você precisa saber lidar com esses erros, você precisa saber lidar com essas cagadas e fazer com que isso te coloque num outro nível, né? Para que você não cometa o mesmo erro depois. E, Renato, a gente estava falando de gratidão, muita coisa acontece com a gente. A gente não tem domínio sobre isso, mas a gente tem domínio de como a gente vai refletir isso, né? E essa maneira que eu acho que faz a diferença. Às vezes, poxa vida, Renato, você tem esbarrou o carro. Pô, esbarrou o carro já segunda-feira de manhã, aquela loucura. Machucou alguém? Não. Poxa, graças a Deus, né? Esbarrou o carro com um funcionário dentro, ninguém se machucou, o carro tá andando, vai chegar... Vamos tentar consertar e deu bom. Agora, bateu o carro, morreu uma pessoa. Deus me livre e guarde. Sim. E a gente não está isento dessas coisas, né? Então, agradecer a Deus que deu bom, né? Sim. Dentro daquela raladinha e tocar. Há alguns meses atrás, aconteceu uma situação bem, bem curiosa. Eu saí para ir para academia e... Aliás, antes disso, nós tínhamos feito uma viagem, minha esposa e eu, e no domingo, quando a gente estava chegando em casa, eu comecei a escutar um barulho no pneu. Eu falei, vixe, acho que furou o pneu. Aí eu parei o carro, olhei, pneu normal, não funciona nada. E continuei tocando. Deve ser pedra, E o barulho começou a aumentar, e não parava. Daí eu falei assim, não, alguma coisa realmente. Aí eu parei o carro e comecei a passar a mão e vi... Tinha um parafuso com a cabeça mais ou menos desse tamanho, enfiado no pneu. Eu falei assim, vamos correr para casa, que tá noite, tá escuro. O pneu tá cheio, vazou. Bem. Aí a gente chegou em casa e eu fui malhar no dia seguinte. A gente dormiu, eu falei, bem, no dia seguinte a gente vê o que era. Era o carro da Maiara. Aí eu fui pra academia e quando eu cheguei da academia, eu falei assim, nossa, o pneu. Isso era uma segunda-feira, então. Eu desci do carro, fui olhar, o pneu tava no chão. O que eu fiz? Tirei o pneu reserva do porta-mala e coloquei o pneu, né? E coloquei o furado dentro do porta-mala. E entrei para casa. Aí eu entrei para casa e a Maiara já estava acordada, estava tomando banho. Ela falou para mim, nossa, e o pneu? Eu falei assim, tava furado. Ela, nossa, segunda-feira, eu já troquei. Ela falou assim, ai, que bom. Aí depois eu comecei a pensar. Eu não demorei 5 minutos para trocar o pneu. Porque a minha reação na hora que eu vi o pneu murcho foi tirar o outro pneu e trocar. Ou seja, a minha reação foi pensar no problema, pensar na solução. Exatamente. E não ficar pensando no problema. Por quê? Porque, segunda-feira, o jeito que começa segunda-feira, vou me atrasar. Deu tudo errado, entrar lá. Vem aqui pra você ver o pneu lá furado. Olha que meleca. Eu tenho o Fabião e o Fabião às vezes me dá umas má notícias, né? Né? Enfim. Sim. Fala, Fabião, vamos tocar. Deus abençoe. E é engraçado que eu falo graças a Deus bastante. Deu ruim. Graças a Deus deu ruim, né? Eu procuro evitar de falar palavrão. Sim. Eu falo, graças a Deus. Daí, mas graças a Deus deu tudo errado. Eu falei, se xingar não vai melhorar nada, então graças a Deus e vamos em frente. Tem um vídeo bem engraçado, antigo. Eu esqueci agora como que é o nome. Não é Terça Insana. Tem um vídeo engraçado que é um personagem, né? Tipo stand-up. E o personagem, ele fala... tudo que ele vai falar, ele fala graças a Deus também. Depois eu vou te mandar. Ele fala... o ônibus bateu em mim, né? Fui atropelado. Graças a Deus. Eu já viu? Morreu, cara. Graças a Deus. Fui preso, graças a Deus eu fui preso. Amputou a perna, graças. Eu já vi. Eu acho que muito legal. Tem no jogo um negócio, tinha um nome. Eu lembro do que você tá falando. Mas, bacana, Alexandre, Renato. Que bacana, cara. Que prazer receber você aqui. Agora, deixa eu te perguntar. Se o pessoal que tá assistindo aqui com a gente, tá acompanhando, se eles quiserem
falar com o Alexandre Aquino, contratar o Alexandre Aquino. Alexandre Por Aquino, favor. ele faz... Já vi que ele faz de tudo e ele tá numa pegada boa de banheiro agora. Mas me conta um pouquinho aqui agora, como o pessoal te acha? Olha, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @construtora Alexandre Aquino, tem no Facebook, no Instagram. Tem meu telefone também, você pode colocar no contato. Posso, eu vou deixar na descrição aqui. Tá ótimo, Tá bom? obrigado. É o meu telefone pessoal, eu que atendo. E, enfim, estão à disposição aí para o que der e vier, né? Eu costumo brincar, sendo honesto e trabalho, pode contar comigo que eu tô aqui para fazer, executar e fazer o melhor, né, Renato? Ô Alexandre, agora imagina que você tenha um momento que você poderia falar alguma coisa, que você poderia mandar uma mensagem, que você poderia falar uma frase ou uma palavra que tocasse de repente todo o coração de todas as pessoas que passassem em frente ou ouvissem essa palavra. Imagina que ela vai ser traduzida em todas as línguas e todos os idiomas do mundo e exposta, ou não sei o que você vai dizer, mas imagina que fosse todos do planeta fossem receber essa mensagem. O que você poderia falar? Renato, eu não tenho dúvida. A palavra é gratidão. Que sejamos gratos a tudo que nós temos, a família, o lar, as coisas todas. Então, eu acho que a palavra é gratidão. Gratidão. É o meu mantra. Que bacana. Eu vou ser muito sincero, Alexandre. É o que eu estou sentindo vindo daqui. Com certeza. Com você aqui. É a energia que eu sinto sua aqui. É justamente disso. É gratidão. Eu vi muito Deus, eu vi muito família. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Cara, sou grato a essa oportunidade que você me deu aqui. Valeu, Renato. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Foi sensacional. Obrigado, cara. Mesmo. E é isso, pessoal. Para você que ficou aqui até agora e não se inscreveu no canal, para um minutinho, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui e deixe seus comentários, porque com eles a gente constrói conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? E eu vos agradeço pela preferência e pela paciência de permanecer conosco até agora. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.